Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos? E mais uma vez, parabéns, mamães. Mais uma vez, parabéns. É uma alegria celebrar ao Senhor nesse dia tão importante, que é o seu dia. Como o Rick disse muito bem aqui, todos os dias é dia das mães. Todos os dias. Nós sabemos disso. Mas essa data, eu diria, é uma data muito feliz, né? Porque as irmãs merecem, sim, serem homenageadas. Amém? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Quero mais uma vez dar as boas-vindas aos nossos irmãos presentes, aos que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus continue te abençoando muito nessa data, nesse Dia das Mães. Amém? E vamos à palavra do Senhor, meus irmãos, vamos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Quero ler com vocês, estarei lendo na revista e atualizada. Capítulo 2, versículo de número 19 e versículo de número 51. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 19, versículo 51. Um texto que eu gosto muito de lembrar dele. Porque aconteceu algo aqui na vida de Maria, que ela fazia, e ainda mais nos nossos dias de redes sociais, que há uma exposição tão grande de visualização, Maria, ela andava um pouco na contramão. Não pense vocês que na antiguidade as pessoas também não gostavam disso, de visualização, não existia foto, filme, mas as pessoas gostavam de mostrar a sua glória, o seu poder, e é por isso que a Bíblia vai chamar algumas pessoas de vaidosas, jactanciosas, soberbas, dando essa ideia de pessoas que têm uma necessidade de se mostrar. Mas Maria, ela andava na contramão. Eu acredito que se Maria estivesse nos nossos dias, ela seria uma daquelas pessoas de perfil baixo. Sabe, perfil baixo? Sem a necessidade de mostrar nada para ninguém. Mas sabendo de que essa atitude singela dava a ela mais vitória do que a vitória da visualização. Somos fruto do marketing moderno, do endomarketing, da propaganda. Isso tudo é muito bom, não podemos negar. Tem o seu efeito. Tanto é que a galinha cacareja, e por isso sabemos que tem ovo. Nós comemos ovo de galinha porque ela cacareja, e não ovo de pato. Porque a pata não faz pataquada. Não é isso, Felipe? Eu acho que é isso, né? Deve ser, né? Deve ser. Bom, a propaganda ela é necessária. Entre os antigos, inclusive no Império Romano, se dizia, a esposa de César, salvo engano, que não basta você ser honesta, você tem que aparecer que é honesta, dando aquela ideia de que mostre um pouco do que você é e faz. As pessoas precisam disso. Mas hoje eu quero ir na contramão do marketing, do endomarketing, da pataguada. É isso mesmo, Felipe? Mas deve ser pata alguma coisa. Pataquada, da cacarejada. E eu quero ir aqui na vida de Maria mostrando um caminho de vitória. Porque você que é mamãe, chegou até aqui, você tem vencido. Tem ou não tem? Com lutas, dificuldades. E não é fácil ser mãe. Não é fácil cuidar de uma casa.
Não é fácil levar o amor e o equilíbrio a um lar. Mas eu sei que essa mensagem não será apenas para as mães, será para nós também, pais, serão para os filhos, porque ao refletir sobre Maria, eu vejo que ela guardava as grandes pérolas de Deus da vida dela no coração dela. Ela guardava só para ela. E esse fato de guardar parece ser até mesmo um desperdício, porque não falar e sim guardar? É porque Maria, ela guardava no seu coração, mas ela ia vencendo dia a dia, dia a dia, dia a dia. E eu gostaria de hoje falar um pouco sobre ela e fazer esse paralelo com ela, porque muitas vezes falamos demais e vencemos de menos. É uma vitória aparente, mas não é real. Porque se eu vendo uma vitória aparente e não é real, mais cedo ou mais tarde naufragaremos. Mas se vivemos uma vitória real no nosso particular, mesmo que ninguém saiba, isso tudo gerará em nós muita energia, muita vitalidade. E se as vozes forem favoráveis ou opostas, venceremos da mesma forma, porque não será o discurso vazio de quem diz apenas, mas é o discurso de quem vive, é o discurso vivido, praticado. Então hoje eu quero falar sobre Maria e trabalhar sobre ela, e hoje eu quero ler esses dois textos bíblicos para que a gente possa refletir. Lucas 2,19 diz assim, estarei lendo na Revista Atualizada: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Aleluia. E agora o versículo de número 51. 51, do mesmo capítulo. Diz assim a palavra de Deus: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E o título da minha mensagem é Guardar no coração e vencer dia após dia. Guardar no coração e vencer sempre, até o último dia. Você deseja isso para a sua vida? Então hoje eu quero refletir sobre Maria, mas como eu mencionei, não é apenas sobre ela, porque você há de convir comigo que se você, mamãe, teve o privilégio de gerar um filho, uma filha ou muitos filhos, imagina a alegria de Maria, gerar o Salvador, gerar o Messias prometido. E hoje, na minha reflexão, eu quero refletir sobre ela, mas não só sobre ela, sobre algo que pode acontecer com você, mãe, e conosco, pai. Porque olha só que interessante, ela teve a alegria de ter crido na profecia de Gabriel. Ela creu, Maria. E ela teve a alegria de ter gerado Jesus. Mas eu não tenho dúvida que a maior alegria dela foi de ter seguido e obedecido ao Salvador que ela gerou. Então hoje eu vou trabalhar sobre essas três áreas: alegria de ter crido, alegria de ter gerado e a alegria de ter seguido ou obedecido. E quero aplicar
não só na vida dela, mas também na vida de cada mãe e na vida de todos nós. Seja você homem, adolescente, jovem. Enquanto eu fazia as minhas lições de casa, eu me lembrei de um pastor coreano muito famoso, que no final ali dos anos 80, início dos anos 90, ele foi muito estudado, que era chamado pastor Po Young-soo, que depois mudou o nome para David Young-soo. Eu me lembro que eu li um livro dele, meu primeiro livro que eu li dele, era um livro sobre oração. E ele falou algo que eu nunca mais esqueci, que um milagre, muitas vezes ele tem que ser concebido, assim como uma mulher que engravida. Essa mulher, ela precisa passar pela gestação para vir o bebê. Assim é um milagre na nossa vida. Então, guarde essa analogia do milagre, porque mesmo nós homens, nunca imaginando que deve ser gerar um filho, Deus deseja que tenhamos uma expectativa aonde geremos milagres por meio da nossa vida, geremos milagres por meio daquilo que esperamos em Deus. E a gestação espiritual, ela é diferente, porque isso vale para homem e para mulher, acontece no tempo de Deus. Pode ver, alguns milagres acontecerão instantaneamente. A pessoa ouve falar de Jesus, crê em Jesus e naquela hora o milagre acontece sobre a vida dela. Enquanto outros milagres podem demorar alguns meses e outros podem demorar anos. Mas não deixa de ser uma gestação, não deixa de ser um fato. Quando cremos, quando geramos e quando nos apropriamos daquilo. E eu não tenho dúvida que Deus quer realizar milagres na nossa vida. Amém, meus irmãos? Somos servos de Deus. E mesmo que amemos estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus para nós já é um grande milagre. Amém? Jesus é o maior milagre de todos. E na nossa vida, o maior milagre de todos é a conversão. Nada se compara à conversão. Ora, se Deus gerou Jesus para nos salvar, o próprio Pai enviou o seu Filho pelo poder do Espírito Santo, e ele foi gerado, nasceu, cresceu, fez o seu ministério, cumpriu a palavra de Deus, morreu no seu e no meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado aos céus e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Se um dia você se converteu por causa da mensagem do Evangelho, Deus pode fazer muito mais na sua vida em nome de Jesus. Enquanto eu pensava sobre Maria, guardar no coração aquilo que ia acontecendo, eu me lembrei desse ensino do David Young-soo. Ele foi muito citado, muito conhecido aqui no Brasil, porque ele edificou uma das maiores igrejas do mundo naqueles dias. Eu ainda não sei se continua, mas a quantidade de pessoas que se converteram por causa daquele ministério foi imenso lá na Coreia do Sul. Então guarde isso. Você pode ver milagres sobre a tua vida, milagres no teu lar, milagres na sua história. Eu quero refletir um pouco aqui sobre Maria, porque aconteceu na vida de Maria algo inédito, que foi o nascimento de Jesus. Algo inédito, algo maravilhoso. E uma coisa que me surpreende na vida de Maria é isso: o anjo foi até Maria e falou com Maria, e ela era virgem. E o que ela disse para o anjo? Ela disse: que assim seja feito, conforme a vontade do Senhor. É curioso que o texto sagrado dos evangelhos vão mostrar
que Zacarias, pai de João Batista, que era um sacerdote, não agiu assim. O mesmo anjo vai a Zacarias um pouco antes. E o anjo traz uma mensagem, que ele vai ser pai, que a sua esposa Isabel vai ser mãe, e ele duvida. Ele era um sacerdote e duvidou. Ela era apenas mais uma judia, e ela creu. Guarde isso, ela creu. E olha que coisa linda, meus irmãos, o ambiente em que ela estava inserida. E agora eu gostaria de te levar lá para a região dela, lá para Israel naqueles dias. Quem era Maria, meus irmãos? Maria era descendente da tribo de Judá, casada com, ou melhor, noiva com José, que também era da tribo de Judá. Mas eles eram como? Eles eram da corte? Eles eram nobres? Não, a gente sabe pelas histórias bíblicas que eles eram operários. José era um carpinteiro e Maria, nós não sabemos exatamente, né, assim, qual era a profissão dela, mas ela era simples. Ela não era uma mulher, ela era uma mulher da linhagem de Davi, mas isso não significa que todos da linhagem de Davi, assim como José, eram ricos. Era da linhagem, mas não necessariamente ricos. Podem ver que enquanto ela está grávida, eles vão para Jerusalém por causa do recenseamento e eles não têm nem onde ficar. Um rico arruma onde ficar. Eu sei que havia muita ocupação por causa do alistamento, mas de fato eles eram simples. Jesus nasce numa manjedoura, num lugar onde eram colocados os animais, porque ele era pobre, era uma família pobre. Guarde isso. Ainda, logo depois que o anjo fala com Maria, e ela crê, José tem uma atitude maravilhosa também. Qual é? Ele tenta dar um jeito para preservar ela. Olha que casal especial, meus irmãos. José era muito especial. José não duvida da índole de Maria. José não questiona, dizendo, será que isso daí não é arrumado? Ele aceita o que ela diz. E ele tenta, inclusive, fugir, porque, pense, irmãos, como que todos iriam ver aquela gravidez? Como algo prematuro, como sexo antes do casamento. E para o judeu isso é muito sério. Então ele pensa em ir embora, assumir o ônus, ele pensa de dar um jeito, e aqui, leia-se, irmãos, sabe aquele jeito varonil de preservar a mulher, confiando em quem ela era? Mas aí o anjo aparece para ele de noite em visão, e ali diz para ele, e ele aceita aquilo. Você já parou para pensar como foi difícil a gestação de Maria e José tendo que antecipar o casamento? Porque eu não sei se você sabe, mas o noivado em Israel é diferente do nosso. Marca-se o noivado e a data de casamento, ou seja, as datas são marcadas e eles praticamente já estão casados, mas depois que se marcou o noivado, o noivo não vê mais a noiva, só no casamento. Ou seja, marcamos o noivado para amanhã ou para daqui a um mês, mas está marcado o noivado, o casamento será daqui a um ano. Eles não se viam, mas no caso deles eles precisaram antecipar, porque agora ela estava grávida, e ele então começa a viver com ela mesmo grávido. Perceba os obstáculos que esse casal teve. Esse casal teve muitos obstáculos na família, meus irmãos, entre os parentes, entre os amigos. Ou você acha que todo mundo acreditava que ela estava grávida pelo Espírito Santo?
O povo fala demais, meus irmãos, sempre foi assim. O que deveria existir de moça em Israel, dizendo que era o Espírito Santo, era algo fora do comum, porque a virgem ficaria grávida. Mamãe, estou virgem. Mas filha, mas nenhuma dessas, a gente sabia que de fato seria a mãe de um Salvador. Era o velho conto para o boi dormir. Mas aqui, meus irmãos, eles enfrentam isso. E olha só que interessante, mesmo agora, diante de uma situação, eu diria, difícil, porque agora ela estava quase para dar à luz, eles tiveram que ir para Jerusalém, fazerem ali o recenseamento para Belém, a terra natal deles, moravam lá no norte, na Galileia, e agora ela vê o seu bebê nascendo onde? Numa manjedoura. Pare por um momento e pense. O anjo tinha dito para ela o quê? Que ela seria mãe do Salvador. O Salvador de Israel, o Messias. Queria convidar você, mãe, agora a se colocar no lugar dela. Será que você agiria como Maria? Logo quando o anjo fala? Será que você aceitaria esse desafio e essa afronta da sociedade, de saber que você está grávida, pelo poder do Espírito Santo, e mesmo assim as línguas maledicentes estarem falando que você não é virgem, pelo contrário, que você é mais uma mulher vulgar? Será que você, pai, seria alguém que estaria do lado de Maria, assumiria esse ônus, mesmo depois de uma revelação divina, mesmo sendo, criticado? E agora você sabendo, pai, e você, mãe, que aquele bebê é o Salvador de Israel, é o Messias, você continuaria a viver uma vida simples e modesta, como um carpinteiro, como uma pessoa simples? Ou será que nós, no lugar deles, falaríamos: olha, cuidado, aqui é o Salvador de Israel no ventre dela. E ela, quem sabe, não ficaria dando cartada, dizendo: olha, cuidado, hein, está falando de mim, da minha gravidez, saiba que Deus vai te punir, viu? Porque aqui dentro está o Salvador do mundo. Como que você agiria? Com cartadas? Com arrogância ou com humildade? Pense por um momento. Vamos melhorar essa cena. E ao ir em Israel, ou melhor em Belém, e chegar ali na sua cidade, você saber, mãe, que você está prestes a conceber o Salvador do mundo, aquele pelo qual é o Messias aguardado por todo o Israel. Você se alegraria de ver o seu bebê nascendo junto com os animais? Como uma pessoa extremamente pobre? E você, pai, aceitaria esse destino para você, sabendo que você é um carpinteiro, não tem muito o que fazer, a cidade está cheia, você não tem como comprar algo, você não tem casa naquele lugar? Como que você agiria? Será que a gente estaria disposto a viver essa vida que eles viveram? Percebam como eles foram extraordinários, meus irmãos. E agora os milagres vão acontecer, porque de fato eu fico impressionado com a vida de José e Maria por vários motivos. Porque logo que nasce o bebê, Jesus naquela manjedoura, anjos aparecem no céu, falam aos pastores e eles vão à manjedoura. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Maria aceitava tudo isso, e José também. E aqui eu estou colocando o casal, meus irmãos, para você refletir um pouco sobre isso, porque hoje quando a gente lembra e já conhece a história, e é por isso que eu estou querendo voltar lá nesse episódio,
Porque quando a gente já conhece a história, a gente já sabe que ele cresce, ele se torna um Messias, ele morre na cruz, ele vence, ele é adorado, ele é venerado, ele é poderoso, mas no momento em que está acontecendo e desenrolando a história, foi tudo muito emblemático, muito difícil, muito confuso, muito tempestuoso. Mas Maria e José continuavam crendo em Deus, não desistiam. E chegam de repente, repentinamente, pastores ali, celebrando o nascimento de Jesus. Logo depois disso, a Bíblia vai falar que eles vão para uma casa, e ao chegar naquela casa, de repente vem uma comitiva, agora não mais de pastores, mas de magos, ou seja, sátrapas, pessoas importantes do Oriente, que estavam numa peregrinação há anos, e levam presentes reais, e dizem: eu vim adorar o Rei dos Judeus. Como você, mãe, agiria? Acontecendo tudo isso dentro do seu coração, contigo, qual seria a tua atitude? Você iria guardar tudo isso no coração? Ou você literalmente ia esbravejar para todo mundo? Falar para todo mundo? Dizer, em outras palavras, nos nossos dias, colocar nos nossos status, publicar nas nossas redes, ter as nossas visualizações. Maria vivia na contramão, porque olha que curioso, quando Jesus é levado ao templo para ser circuncidado ao 8º dia, aparece uma pessoa que é Simeão, e ali profere palavras lindas sobre ele. Maria aceita tudo isso e se cala. Ana vem então e também diz coisas lindíssimas a respeito de Jesus. E tudo isso vai acontecendo, e o que Maria faz e o que José fazem? Guardam tudo isso no seu coração. Percebam, meus irmãos, foi pouca coisa que aconteceu com Maria? Não. Começando pelo anjo Gabriel. Depois do anjo, os sinais que o acompanham. Primeiro sinal, a barriga, o corpo dela muda. José tenta ir embora, e eu deduzo que ele deve ter falado para ela: Maria, quando você não me ver mais, saiba, é porque eu irei te preservar. E eu imagino que ela, no desespero de mulher, falou: não, mas vamos assumir isso juntos. E ele: não vai ter jeito, as pessoas vão te defamar, você não merece, então eu prefiro levar a culpa de que eu te violentei e fui um covarde e fugi. E eu imagino que ela, são imaginações minhas, tá, meus irmãos? O texto bíblico não diz que ela deve ter ido dormir aos prantos, mas no dia seguinte José vem e diz: não, Maria, eu não vou mais. Houve uma visão, Deus disse para eu continuar do teu lado. Olha os sinais, meus irmãos, olha os sinais. E agora o bebê nasce ali numa manjedoura, vem pastores, depois vem Simão, que é um ancião, vem Ana, que é uma outra anciã, fala profecias lindas sobre o nascimento do Messias, vem magos do Oriente, vem pessoas falando e afirmando, e ele vendo tudo isso, e eles crendo em tudo isso. Percebam, e agora a história não para por aqui, porque lembram, esqueçam agora que você sabe do final da história, vamos viver os momentos. Quais são os momentos? Jesus então volta, vai para o Egito, que a Bíblia fala que Deus fala para José: vão para o Egito, ou seja, eles estão seguindo a Deus, crendo nas promessas, crendo nas profecias, aceitando o destino. Mas perceba, irmãos, era muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, nesses dias do nascimento de Jesus, Herodes, ele era o rei dos judeus, e ele era lunático. Ele matou a esposa, matou filhos dele com medo de uma traição. Ele era uma pessoa cruel. Herodes era temido entre o povo
judeu, porque os romanos elegeram ele como o rei dos judeus, mas os judeus não queriam ele como rei. Por quê? Porque ele não era um judeu legítimo, muito menos da tribo de Judá. Ele era uma mistura entre judeus e idumeus. Ele era um idumeu, ou seja, ele fazia mal para as pessoas. Maria sabia disso, José sabia disso. E mesmo sabendo disso, eles assumem o ônus, eles assumem que vale a pena continuar crendo, eles assumem que vale a pena agora ir para o Egito. Te pergunto, você iria para o Egito? Você iria para o Egito? Sabendo que no seu ventre era o Salvador do mundo que estava ali, nos seus braços você recebeu o Salvador do mundo. Os magos disseram: nós viemos presentear o Salvador do mundo. Você iria para o Egito? Fugindo como um cão perdido? Eles foram, porque Deus disse: vão para lá, até que essa situação aqui pare. Tanto é que há um infanticídio horroroso, Herodes matando as crianças. Depois que Herodes morre, o Senhor, por divina revelação, manda eles voltarem, e eles voltam. Percebam agora, Jesus está com 12 anos, e vai ao templo, e temos aquele episódio. E Maria, tudo o que acontecia, ela guardava no coração dela. Vamos correr um pouquinho mais. Chega aos 30 anos de idade. Ela cria Jesus como um filho a mais. É óbvio que eu deduzo. Enquanto eu fazia as minhas lições de casa, eu ficava imaginando Maria. Nós sabemos, irmãos, fica aqui já de antemão, Maria, ela é uma pessoa importante para nós, mas ela é tão importante quanto Pedro, quanto Paulo. Ela não é mais importante. Aqui há um pecado enorme do catolicismo romano e do catolicismo ortodoxo grego. Eles adoram Maria. Maria tem que ser lembrada como Moisés, como Paulo, como Pedro, como João Batista. Ponto final. É por isso que nós somos chamados de protestantes, porque nenhum apóstolo, nenhum discípulo adora Maria. Amém, meus irmãos? Maria, para ela ir para o céu, teve que reconhecer que o filho dela era o Salvador do mundo. Amém? Enquanto eu fazia a minha lição de casa, eu fiquei lembrando que Maria teve vários outros filhos e filhas. Temos 3 nomes dos filhos homens, mas das filhas não. Porque, irmãos, o catolicismo, eles tentam levar para o lado da virgindade, porque eles tentam trabalhar que a virgindade e a santidade são coisas ali muito elevadas, e isso não é verdade. Deus nos criou para procriarmos. O sexo no casamento é santo também. Amém, meus irmãos? Então, não é pelo contrário, é vital o sexo. Você está aqui porque o papai e a mamãe tiveram uma noite de amor e nós fomos gerados, e ponto final. Assim a vida. O sexo, ele é pecado fora do casamento, mas o catolicismo, ele tenta levar esse lado da castidade, porque em cima disso é como se fosse a santidade, e nós sabemos que isso é uma grande mentira. Amém, meus irmãos? Mas voltando, agora Jesus está com 12 anos, e Jesus então fala aos doutores, Jesus ensina aos doutores, e ela guarda no coração. E agora passam-se os anos, e ela cria Jesus, e eu fico imaginando que, em vez por outra, ela deveria olhar assim para Jesus e ficar fixando os olhos dela em Jesus. Sabe como de uma mãe olha para um filho de uma forma diferente dos outros? Me entendam, viu, meus irmãos? Uma mãe ama todos os filhos igualmente, mas há certas coisas que tocam mais numa mãe, e eu creio que Jesus era isso. Maria se tocava mais por Jesus naturalmente, meus irmãos. Era um milagre. Nasceu pelo toque do Espírito Santo, nasceu pelo poder de Deus, era o Salvador da vida dela. Eu imagino que Maria olhava assim para ele, enquanto ele ainda era um adolescente, ou quem sabe quando começou a criar barba, e dizia:
ele é o meu filho. Mas de repente ela pensava, não, ele não é o meu filho, ele é o Filho de Deus. Eu só tive o privilégio de gerá-lo. E eu imagino que os outros irmãos e irmãs de Jesus falaram, mamãe, por que você olha tanto assim para Jesus? Ah, não é nada não, filho. Não é nada não. Porque ela ficava olhando. Ele é o meu filho. Não. Ai, ele é o Filho de Deus. Mas ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele que veio me perdoar. Ele que veio restaurar Israel. E eu fico vendo, irmãos, não tem como você olhar de forma diferente. Os outros irmãos deviam falar assim, mas que papo é esse da mãe? Não tira os olhos de Jesus. Jesus vai derreter. Eu fico imaginando essas cenas ali no dia a dia. Filhos têm isso ou não tem, mães? Ah, você gosta mais de fulano. Ah, não é assim o tempo todo? Você faz só para Beltrano. Ah, se fosse para mim, não é assim? Imagina eles com relação a Jesus. E eu imagino Jesus ali tentando sempre, mostrar, não pensem mal de mim. Mas eu fico vendo Maria. E agora começa o ministério. Ela consente, ela sabe que ele vai fazer uma obra. Porque as profecias bíblicas diziam que ele curaria, que ele expulsaria demônios, que ele faria mudos falar, cegos enxergar, surdos ouvir, paralíticos andar, mortos ressuscitar. A profecia apontava isso. E ela ficava nessa expectativa, uma hora ele vai fazer isso. Mas dentro do coração dela eu imagino que ela tinha vários dilemas. Porque João Batista estava pregando e ele já era mal visto. E eu imagino que ela pensava, se o profeta que está preparando o caminho já está sendo mal visto, imagina ele. Lembra que eu falei de Herodes, daquela antipatia de Herodes? Tinha o Império Romano, tinha os fariseus, ou seja, irmãos, haviam muitos inimigos. Ela sabia de tudo isso. E aí Jesus começa o seu ministério, irmãos. E eu fico imaginando o coração dessa mãe. E se você não sabe, leia os evangelhos. Os próprios irmãos de Jesus não criam na obra dele. Os próprios irmãos de Jesus não acompanhavam ele. Mas e Maria? Vamos lá, vamos voltar para Maria. Já no ministério José tinha morrido, nós não sabemos o porquê, a Bíblia não registra. A Bíblia não registra, só diz que José morre em algum momento e quando aparece Jesus aos 30 anos de idade, de fato está sem a presença do Pai. Mas agora e ela? Mesmo tendo a opinião contrária dos próprios filhos, como ela se posicionava? Ela dava ouvido aos filhos? Não, ela continuava guardando no coração todas essas coisas. Ela não vivia dando bravatas, ela sabia em quem ela tinha crido. E agora o grande episódio, meus irmãos, que eu acho que foi o mais difícil para ela. Você sabe disso, mãe? Quando o teu filho está com febre, o que você quer? Você quer arrancar a febre, não é? Com a unha. Eu falei, eu quero essa febre. O pai também sente isso, mas irmãos, o sentimento de mãe é inconfundível. Os ouvidos de uma mãe e o sentimento de uma mãe é inconfundível. Deixa eu até contar algo que aconteceu esses dias. Esses dias eu ouvi uma criança gritando na rua, bem cedo. E estava fazendo minha devocional e aquela criança gritava e chorava. E aquela criança não parava de gritar e chorar. E aí eu pensei, bom, deve ser uma criança que não está querendo ir para a escola. Sabe? Vamos para a escola, aquele terror, né? E depois essa criança não parava. Eu falei, opa, não para de gritar, não é um transeunte. E eu
só ouvindo a criança. Eu falei, nossa, mas essa criança está no portão de alguém. Aí comecei a ouvir, bater no portão. Aí eu fiquei desesperado, falei, isso daí está me cheirando a assalto. Muitas vezes, né, marginais colocam uma criança, diz para ela dissimular, e ali a pessoa abre o portão, quando vai ver aparecem os adultos, e ali, isso me chamou a atenção. Eu saí, né, estava lendo a Bíblia na minha devocional na sala, saí, fiquei ali na garagem tentando ver. Aí depois, falei, meu Deus, de onde está? E a criança não parava. E aí depois eu subi na minha varanda, eu falei, pelo amor de Deus, onde está essa criança? E não achava, eu olhei na rua. Aí eu falei, não, agora eu tenho que sair. Aí saí. Quando eu saí, comecei a procurar. Falei, alguma casa? Trancaram a criança? Bom, resumindo, era um garotinho que a mãe começou a trabalhar e ele é tão apegado à mãe. E ele gritava. E aí eu descobri qual era a casa. Cheguei lá, baixei. Oi, tudo bem? Tudo, o que foi que aconteceu? Minha mãe. E ali, né, comecei a conversar com ele com muito carinho, me abaixei. Ele, calma, respeita. Tem alguém com você? Tem. Quem? Minha avó. Aí logo veio a avó. A Dona Sônia é o nome da avó. Não esqueci porque é o mesmo nome da minha sogra. Aí ela me explicou, não, é que a mamãe dele ia trabalhar, vez por outra, agora está tendo que ir todo dia, ele não aceita, ele entra em crise. Eu falei, coitado, Joaquim, o nome dessa criança. Ali conversei com ele, apaziguei, consolei, né? Imagina, irmãos. E aí tinha até um vizinho também falando, o que está acontecendo, Raimundo? Eu falei, não, está sentindo falta da mãe. Aí depois, eu conversando com a Nídia, eu falei, amor, você viu? Eu vi. Eu já ouço há vários dias essa criança. Eu falei, é a primeira vez que eu ouço. O ouvido de uma mãe é diferente. É ou não é, meus irmãos? Uma criança expirou, ela sabe. O pai está no quinto sono, nem percebe, né? Se é uma criança chorando, se não é. Não é? O ouvido de uma mãe. Porque a mãe, quando ela ouve um choro de uma criança, ou a dor de uma criança, ela se compadece muito mais do que nós homens. Muito mais. A gente nem imagina o que é isso, não é verdade? E por que eu estou contando essa história? Porque na cruz eu acho que foi o grande golpe no coração de Maria. O grande golpe. Quando ele foi preso, capturado ali pelos soldados, ela fazia parte ali dos discípulos. Quando ela vê ou fica sabendo que Jesus está sendo surrado como um bandido, depois ela vê ele levando a cruz. E o que ela faz? Ela não desiste, ela continua crendo, porque um dia ela gerou, e ela tinha alegria de segui-lo. Por isso que na hora que Jesus morre, Jesus chega para João e diz, cuida da minha mãe, João. E João pega ela e possivelmente, já sabendo que ele seria o apóstolo que teria uma vida mais longeva, ele cuida de Maria. Perceba, meus irmãos, porque eu falei tudo isso de Maria, perceba, ela guardava no coração. Sabe uma coisa que me fascina? Quando a gente guarda as coisas no coração, de verdade, a gente tem energia para vencer dia a dia. Quando a gente fala demais, a gente muitas vezes está ecoando uma voz, um som, para que, quem sabe, a gente se convença de que a gente está vencendo. Ou para que a gente demonstre para os outros que a gente é vencedor. Porque, de fato, quem vence não precisa falar nada para ninguém. E Maria e José dão essa lição. Um dia, a Maria, ela teve a alegria de ter crido em Jesus. Ela teve a alegria de ter gerado Jesus, mas ela teve a alegria de seguir Jesus. Aplicando agora conosco. Jesus disse lá em Lucas 11, 27. Abra comigo. Lucas 11, 27. Lembra que eu falei que a fé, quando ela é exercitada, quando ela é introjetada,
milagres maravilhosos acontecem. Você que é mãe, sabe melhor do que nós, pai, o poder de gerar algo. Mas você, pai, que viu um dia a sua esposa engravidar e desfrutou de toda essa gestação com ela, porque mesmo que você não teve a alegria de sentir o desenvolvimento dentro de si, você viu ele ao seu lado. Você nota, e você sabe que ele te sente, e que você o sente. É óbvio que essa alegria das mulheres é indescritível. Mas aqui em Lucas 11, 27 e 28, tem algo que serve para nós. Porque olha só que coisa linda. Depois que Jesus fez muitos milagres, expulsou demônios, houve uma mulher que fez uma exclamação. E olha o que ele diz. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhes: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Uma mulher no meio da multidão, olhando Jesus, vendo que ele era diferente, especial, fez essa citação: Feliz é a mãe que te teve. Feliz é a mãe que te gerou, que te amamentou. Feliz é essa mãe, porque eu estou vendo uma pessoa extraordinária aqui. E o que Jesus responde? Esse é o ponto aqui que agora eu quero que você se aperceba e note. Nós nunca seremos como Maria e José, guarde isso, porque Maria foi única, e José também. Naquele lar nasceu o autor da vida. Naquele lar nasceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não haverá ninguém na história que repita esse fato. Mas, assim como Maria e José tiveram a alegria de gerar Jesus, de criar Jesus, de guardar no coração e vencer dia após dia, agora Jesus dá uma resposta a essa mulher que fez esse brado. Porque essa mulher estava olhando o exterior. Feliz é aquela que te gerou, feliz é aquela que te amamentou. E aí Jesus diz o quê? Versículo de número 28. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Posso ouvir glórias a Deus? Jesus aqui colocou todos nós no mesmo pé de igualdade do que José e Maria. Todos nós. Lembra que eu falei que os irmãos de Jesus não criam nele? Irmãos, admitamos, Jesus era diferente entre os seus irmãos. E eles sabiam que Jesus era diferente. Ou vocês acham que eles não conheciam a história de João Batista, de Isabel, e que de repente agora o profeta de Israel está pregando no deserto e que isso tinha a ver com o irmão? Ou seja, os próprios filhos de José e Maria não criam em Jesus como José e Maria creram, da mesma forma que eles guardaram no coração. Percebam, eles viveram no mesmo ambiente de milagre, mas não se curvaram a ele. Mas agora Jesus realiza o seu ministério, está fazendo obras, os irmãos continuam empedernidos, com coração duros. E agora Jesus responde àquela mulher que fez essa exclamação: Não, feliz não é a mãe, felizes são todos aqueles. Em outras palavras, não só ela, mas ela creu também. Todos que creem em mim e que me obedecem. Aleluia. Porque eu fiz esse paralelo e eu cheguei nesse meu segundo ponto. Porque Maria teve a alegria de ter crido em tudo que aconteceu. Você hoje tem a mesma alegria de crer em tudo que Jesus é também. Aleluia. Lembra que eu hipoteticamente disse que lá durante a criação, antes do início do ministério, ela olhava para Jesus e dizia: Ele é o meu filho. Não, digo, Ele é o filho de Deus, Ele é o filho do homem,
como disse o profeta Daniel. Ele é o meu Salvador. Hoje você pode falar a mesma coisa. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Rei. Ele é o Rei dos Reis. Ela teve a alegria de ter crido. Ela teve a alegria de ter gerado. Perceba, meus irmãos, você não pode gerar Jesus da mesma forma para que ele nasça, mas você pode gerar as promessas de Deus na sua vida também. Perceba que toda a nossa vida começa com um novo nascimento. E você nasce agora para Deus, para viver os milagres e propósitos de Deus. Em outras palavras, assim como ela teve a alegria de ter crido, você também pode ter essa alegria de crer nele, de dizer a ele: o Senhor é o meu Salvador, é o meu Rei, é o meu Deus. Assim como ela teve a alegria de ter gerado ele, você pode também viver essas mesmas experiências, de ser alguém aonde os milagres e as promessas de Deus, pelo poder do Espírito Santo, são gerados dentro de você, gerados na sua alma, gerados na sua vida, gerados na sua família, porque, meus irmãos, Deus nos chamou para isso. Por isso que Abraão é o pai da fé, e mesmo contra toda desesperança, ele creu. E dando glórias a Deus, ele prosseguiu. Ou seja, Abraão gerava algo para a glória de Deus, dando glórias a Deus. E estamos aqui como descendentes espirituais de Abraão. Ou seja, Deus quer gerar milagres na sua e na minha vida também. Aleluia. E em terceiro e último lugar, ela teve a alegria de ter seguido o Salvador, mesmo como mãe, porque nós não acreditamos que Maria é corredentora, nós não acreditamos, isso é uma heresia, nós acreditamos que Maria é discípula de Jesus, querida, respeitada, valorizada por nós, como foram tantos outros servos de Deus. Mas nós sabemos que ela, para ir para o céu, teve que entregar a vida dela ao seu filho Jesus, aleluia. Ou seja, ela teve a alegria de ter o quê? De ter obedecido, de ter seguido, de ter permanecido. Ó, meus irmãos, em nome de Jesus, a pergunta que eu te faço é: será que temos feito como Jesus disse? Antes, felizes ou bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra e aguardam e a praticam e seguem de todo o coração. Maria e José foram um exemplo para nós, porque eles viram Jesus crescer ali entre eles, guardou tudo no coração e viu vitórias após vitória, inclusive no momento mais trágico dela, que foi ver o seu próprio filho morrer, mas ao terceiro dia, aleluia, a gente já conhece a história, ela contemplou o Filho de Deus ressurreto, e ali ela celebrou essa vitória, e ela participou dessa conquista. Percebam, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta, olha só como é simples, de nós irmos na jugular das heresias católicas. Por que Maria não era uma apóstola? Está entendendo? Ela era a mãe de Jesus, poderia ter sido separada a primeira apóstola. Não, o projeto de Deus foi ela ter gerado, ponto. É a profecia de Isaías, é a virgem que conceberia, mas ela viveu milagres, promessas, feitos, e guardou tudo isso no coração. Para eu terminar, lembra que eu mencionei há pouco sobre aquela criança que chorava e a mãe ouvia? Lembra? O ouvido de uma mãe é muito atento, o ouvido de uma mãe é muito especial, mas o ouvido de Deus é incomparável.
porque pais erram, mães erram menos ao cuidar dos seus filhos, mas podem existir mães que venham até de falhar. Mas uma coisa é certa: Deus jamais falhará. E eu queria, para encerrar, ler Isaías 49:15 com vocês. Isaías 49:15. Vamos ler o 14 até o 16. Isaías 49, 14 ao 16, mas o destaque é para o 15. Porque lembra que eu ouvi aquela criança gritando e minha esposa já tinha ouvido já há vários dias? Bom, uma coisa eu sei, ele parou de gritar depois que eu fui visitá-lo. Acho que ele entendeu que não pode estar fazendo aquilo. Acho que a vovó falou com ele. Os ouvidos de uma mulher são sensíveis. Os ouvidos de uma mãe são sensíveis. Mas os ouvidos de Deus são muito mais sensíveis. Diz assim o texto sagrado: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta. É raro isso acontecer, não é, irmãos? É raro. Acontece? Acontece. Continuemos. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Se os ouvidos de uma mãe são sensíveis, os ouvidos de Deus são incomparáveis. Clame a Ele, creia nele, porque assim como Maria teve a alegria de ter crido em Deus, teve a alegria de ter gerado, teve a alegria de ter seguido, essas mesmas coisas nós podemos também. Nós podemos ter a alegria de crer nele. Você perdeu a alegria em Jesus? Então, clame por ele hoje. Você não tem visto mais algo novo na tua vida acontecer? Busque a Deus hoje. Porque eu não tenho dúvida, no momento em que você começar a crer nele, coisas inenarráveis acontecerão dentro do seu coração. E você se surpreenderá com a alegria de segui-lo, de obedecê-lo. Amém? Eu deixo essa palavra ao coração de todos vocês e quero orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse casal tão especial que foi Maria e José. E, ó Deus, eu te peço, continue falando ao nosso coração nessa hora tão maravilhosa e tão importante. Que a tua palavra, papai, que a tua palavra continue sendo ministrada, sendo anunciada e sendo, ó Deus, compartilhada pelo poder do teu Santo Espírito no nosso coração. Continue falando conosco e continue nos abençoando grandemente. E assim como José e Maria guardavam no seu coração tantas coisas, ó Deus, ajuda-nos a guardarmos e a termos uma fé viva diante do Senhor. Essa fé que não desiste nunca, essa fé que vence e rompe barreira. É assim que eu te peço, é assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue falando ao seu coração.